número 18. Hoje a gente vai dar sequência, continuidade às igrejas escritas no livro de Apocalipse. Uma das igrejas da Ásia, a segunda delas, é a igreja de Esmirna. Todos encontraram? Aproveite aí, Diga para essa pessoa que está do seu lado, eu vou ouvir. Diz. Ela não vai falar Lachon Hará para você agora, não. Diga assim, eu vou ouvir Deus falando comigo. Então não interrompa. Amém? Diz assim o versículo de número 8. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de parecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que revela não receberá, ao que vencer, receberá o dano da segunda morte. Amém? Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Eu decidi pregar com essa Bíblia, só que a letra dela é mega pequena. Meu marido me avisou, gente. Feche seus olhos aí no seu lugar, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso eterno Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, fale conosco nessa noite, porque estamos aqui com o nosso coração aberto, estamos aqui como uma terra seca, sedenta por águas, estamos aqui, meu Deus, como filhos carentes da atenção do seu Pai. Então fale conosco, brade nessa noite aos nossos corações, aos nossos ouvidos, e que possamos aqui ser constrangidos pela Tua palavra, meu Deus, e sermos impulsionados à transformação de vida. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode tomar seu assento. A igreja de Esmirna, ela não vai ter nenhuma grande repreensão. Você pode dizer glória a Deus por isso? A igreja de Esmirna, ela não vai ter nenhuma repreensão. Porém, a história de vida, a história da igreja de Esmirna é de fato uma motivação a nos constranger. Ela é um exemplo de constrangimento para qualquer cristão. E não há quem se depare com a história, com a carta escrita para a igreja de Esmirna e não seja impulsionado a receber uma transformação de vida, a fazer mais pelo reino de Deus. João, quando foi impulsionado a escrever as cartas, a Bíblia diz que ele estava preso na ilha de Patmos, quando ele disse que recebeu uma revelação, ele foi arrebatado em espírito, e aí a Bíblia diz que ele ouviu uma voz como voz de trombeta, que falava por detrás dele. Então ele olhou para trás e ele viu os 7 castiçais de ouro e aquele que andava no meio dos castiçais de ouro, que era semelhante ao Filho do Homem e que tinha suas vestes compridas até os seus pés, um cinturão de ouro vestido no seu peito. Ele vai descrever essa figura, ele vai descrever Jesus como alguém que tem olhos de fogo, cabelos brancos como a neve, alguém que tem os seus pés como latão reluzente, e aí no final ele vai dizer que caiu como morto, mas esse ser, o Filho do Homem, colocou a sua mão direita sobre ele,
e disse: não temas, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que venceu a morte. E a Bíblia diz que João vai levantar e ele vai ouvir Jesus falando com ele: levanta e anote tudo isso num livro. Escreve todas as cartas e envia às 7 igrejas da Ásia. A Bíblia vai começar. A primeira carta foi a igreja de Éfeso, que nós ouvimos na semana passada. E a igreja de Esmirna, que com a sua história triste, porém motivadora. Diz para essa pessoa que está do seu lado: nem sempre a dor e a tristeza é para frustração. Porque muitas das vezes, igreja, ela serve para motivação de outras pessoas. Eu tenho o costume de dizer que Deus, ele é especialista em pegar as tragédias da vida do ser humano e fazer uma transformação para que o nome dele seja glorificado. A igreja de Esmirna, ela tem um significado de alguém ou algo que exala um bom cheiro. Então, daí, pelo nome, a gente já vai conhecer. A Bíblia diz que pela árvore a gente vai conhecer os frutos. Quando a Bíblia também vai nos ensinar ao longo da história que o nome de alguém, ele diz muito sobre quem você é. Se eu, por exemplo, chegar na Rua da Tati e falar assim: você conhece a Tatiana? Alguém, de repente, pense 2 vezes e eu vou dar algumas descrições de como ela é e a pessoa automaticamente vai ligar a pessoa ao nome, né? Então, o nome que alguém carrega diz muito sobre alguém, o que essa pessoa é. Então, diz para essa pessoa aí: cuidado, hein? Com o que você tem feito e o nome que você carrega. Tá bom? Aí, João vai começar a escrever a igreja de Esmirna. E ele vai dizer, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. A primeira frase que Jesus vai dizer à igreja de Esmirna, de fato vai dizer muito sobre o estado que a igreja está passando. Jesus vai começar dizendo: olha, essa carta é para Esmirna, escreve isso. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele nem sempre, ele vai começar as cartas se nominando como o primeiro e o último, aquele que venceu. A igreja de Esmirna, ela representa a igreja perseguida, a igreja do 2º e do 3º século, que passou por um tempo devastador de perseguição. A gente vai encontrar o texto dizendo, como por exemplo, que a igreja, ela era pobre, mas ela era rica. Isso é um contraste muito grande quando você vai parar para analisar a história dessa igreja. Porque a igreja de Esmirna, hoje, ela continua, a cidade de Esmirna, ela continua sendo um grande centro comercial da Turquia. No tempo que a carta foi escrita, a igreja de Esmirna era a 3ª cidade. A cidade de Esmirna era a 3ª cidade de produção, de comércio, produzia muita venda para aquela cidade, para aquele local. E, consecutivelmente, as pessoas que habitavam naquela cidade eram um povo rico, um povo próspero. Porém, os irmãos da cidade de Esmirna, quando receberam o Evangelho, receberam a Cristo, eles começaram a ser perseguidos. E com isso, provavelmente, muitos abandonaram os seus trabalhos, muitos provavelmente abandonaram as suas carreiras em prol do Evangelho. E quando eles chegaram, a carta chegou a esse ponto de descrição, a Bíblia está dizendo: olha, vocês são pobres, mas vocês são ricos. Parece um pouco redundante. Vamos ler aqui comigo? Diz assim, no versículo 9: eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza
Mas o que, igreja? Tu és rico. Jesus está dizendo, a primeira coisa que ele disse à igreja de Esmirna foi: eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu e reviveu. Ele está motivando uma igreja que está passando por uma tribulação. Eles estão sendo perseguidos por todos os lados, estão passando por necessidades. Muitos deles estão indo para o Coliseu de Roma ser mortos. E ele está dizendo, eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu, mas reviveu. Ele está dizendo em outras palavras para a igreja de Esmirna, olha, eu morri e eu sou o dono da vida. Porque o único que morreu e reviveu foi ele. Você está entendendo? E ele vai continuar dizendo, ó, eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza. A minha Bíblia abre um parêntese e diz assim, mas tu és rico. A igreja pobre que é rica. A gente deve muito mergulhar nesse texto e entender que os padrões de Deus certamente não são os nossos. A primeira igreja, ela vai receber elogios, mas vai ser repreendida porque abandonou o primeiro amor. A segunda igreja, a mais pobre das 7 igrejas da Ásia, a que talvez estava passando por necessidades financeiras, estava passando por fome. Jesus está olhando para ela assim, eu conheço as tuas obras, apesar dela não ser uma igreja que se envolveu muito na obra da expansão do Evangelho, porque eles não tinham como fazer muitas coisas, porque em todo o tempo a igreja de Esmirna estava sendo perseguida. E a tua tribulação, se você tem caneta, marca aí a palavra tribulação. Você sabe o que significa a palavra tribulação? Opressão que vem de fora. Você lembra do que Paulo disse? O nosso exterior pode estar até abatido, mas o nosso interior vai se renovando dia a dia. A tribulação, ela até vem na vida de um cristão, mas essa tribulação não pode fluir de dentro, ela tem que vir de fora, porque a paz que excede todo entendimento habita dentro da vida daquele que recebe Jesus como Salvador. E ele vai dizer, a sua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Você consegue entender isso? Os padrões de Deus não podem ser semelhantes ao homem. Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, numa igreja rica, a gente pensa num mega salão, com o som da melhor qualidade, onde as pessoas de maior influência na sociedade frequentam essa igreja, uma igreja que tem dizimistas extremamente altos, porém, Jesus está olhando para uma igreja pobre, uma igreja humilde, e está dizendo assim, eu conheço a tua pobreza, mas diferente do que todo mundo olha e acha de você, você é rica. Você é rica. Vamos continuar aqui, ó. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Os judeus, eles oprimiram muito esse povo. Porque quando a gente pensa em judeu, a gente já está ligando ao povo escolhido, à nação eleita. Porém, eles também já haviam se corrompido com outros deuses. E ao invés dos judeus praticarem a lei deles e serem caridosos, espalharem amor, eles estavam oprimindo e perseguindo esses irmãos. E Jesus está dizendo aos judeus de sangue, esses que se dizem judeu e não são. Esses não são, porque eles são a sinagoga de Satanás. Eles já tinham permitido que o culto à humanidade, ao homem, fosse estabelecido. Nesse tempo, a cidade de Esmirna, ela já tinha feito uma estatura, uma estátua de um dos seus imperadores romanos.
O Império Romano dominava sobre a Turquia nesse tempo. E a história vai dizer, melhor dizendo, que eles aderiram o culto ao homem, o culto à humanidade, né? E tudo, irmãos, que se diz é ligado ao humanismo, não é de Deus. O humanismo veio simplesmente para tirar a glória de Deus e dar ao homem. Então, tudo que se opõe a Deus e glorifique o homem, isso não provém de Deus. E a Bíblia está dizendo que Jesus está dizendo, olha, eles são a sinagoga do próprio Satanás. Eles estão perseguindo ao invés de dar amor. E no versículo de número 10, a gente já vai aplicar a mensagem, amém? O versículo de número 10 diz assim, nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma aflição de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando a gente lê, consegue ver além desse texto, é até contraditório a gente olhar e ver Jesus dizendo, olha, não temas. Vocês não precisam ter medo das coisas que há de padecer. Vocês não devem ter medo das coisas que vão vir sobre vocês. Porém, aquela igreja passou por um tempo terrível de tribulação. Pensa comigo. Vamos supor que você está indo viajar para um lugar que está em guerra. Vamos supor que você está indo para o Rio de Janeiro. E aí eu vou dizer para você, não tenha medo pelas coisas que há de acontecer a você quando chegar lá. Porque eles sabiam o que estava para vir. Eles estavam sendo judiados, estavam sendo perseguidos, atribulados, estavam passando por necessidade. E a carta que João vai escrever não tenham medo das coisas que estão por vir a vocês, porque eles sabiam que iam vir tempos piedosos. Para motivar mais ainda, Jesus vai dizer, olha, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentado e tereis uma tribulação. Fala comigo, tribulação. É a opressão que vem de fora. Eles aceitaram Jesus, eles tinham a paz que excedia o entendimento dos romanos. Eles tinham a paz que excedia o entendimento dos judeus. E Jesus está dizendo, o diabo vai lançar alguns de vós na prisão. É muito válido que a gente, como um cristão, às vezes a gente é tão carnal, porque a Bíblia diz que o espiritual ele se inclina às coisas do espírito e o carnal ele se inclina às coisas da carne. Às vezes a gente tem o pensamento tão humano que a gente esquece que o cristão ele está numa luta espiritual. A Bíblia diz em Efésios, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Por que você vai se revestir da armadura de Deus? Porque você vai para uma guerra, porque você está numa luta. E Jesus está dizendo, o diabo vai pegar vocês. Agora, pensa comigo, o diabo apareceu lá para jogar eles na prisão? Não, foram os soldados romanos. Porém, quando nós entendemos as coisas do Espírito, nós entendemos que aqueles que são de Deus vão passar por algumas tribulações e grande parte delas é o diabo que está influenciando. Quando alguém entende que por trás do marido, por exemplo, que discute todo dia, tem um ser espiritual influenciando ele, talvez a gente mudaria o nosso comportamento. Quando um pai vai lidar com um filho, talvez se ele tivesse a consciência do porquê aquele filho está agindo daquele jeito, talvez os nossos métodos mudariam. Porque nós, muitas das vezes, queremos agir tanto, mas temos o hábito
tão escasso de oração. Nós temos o hábito tão devastado de oração. Nós assistimos tanta televisão que as coisas carnais já estão impregnadas na nossa mente. Nós assistimos tanta novela, tanto filme, que quando alguma coisa espiritual acontece, a gente está atribuindo à humanidade, ao humanismo. Você entende isso? Eu também não estou dizendo para você colocar demônio em tudo. Estou dizendo para você falar, eu não vou beber Coca-Cola porque tem alô diabo escrito lá. Eu não vou fazer uma tal coisa, comer uma barra de chocolate porque ela é oferecida. A Bíblia diz que aquilo que vem a nós, irmão, veio até um cristão, está consagrado a Deus. Às vezes a gente vê diabo em tanta coisa pequena, e esquece de fato de ver na íntegra onde que ele está agindo. Você acha que o diabo está agindo o quê? Na Hellmann's? Na Coca-Cola? Você acha que o diabo está agindo na barrinha de cereal? Não, ele está agindo nos grandes políticos, ele está agindo na mídia, ele está agindo nas novelas que você diz assim, misericórdia, mas não desliga lá. São nessas coisas, entende? E aí a Bíblia vai dizer, Jesus, para motivar uma igreja, vai dizer, o diabo vai pegar alguns de vocês e vai lançar na prisão, vai lançar no cárcere, e muitos de vocês vão morrer. Mas como que Jesus se apresentou para a igreja de Esmirna? Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que morreu, mas reviveu. Jesus, ele tem uma característica impressionante. Ele vai dar de alimento aquilo que cada um necessita. A igreja de Éfeso, que precisava voltar ao primeiro amor, ele disse, eu tenho isso contra vocês. Mas a igreja de Esmirna, que estava perseguida, fadigada, cansada, exausta, morrendo, ele vai dizer, eu sou aquele que reviveu, aquele que tem a vida e a morte nas minhas mãos. Para você entender, a tradição vai dizer, porque o líder, o anjo da igreja de Esmirna, era um homem chamado Policarpo. Ele estudou junto com o irmão que está escrevendo essa carta. Segundo a tradição, ele estudou junto com o apóstolo João, e ele era um senhor, quando ele foi para morrer, ele era um senhor de 86 anos. E era um exemplo de fidelidade, vida de oração e de amor. Irmãos, quanto mais eu paro para ler a Bíblia, estudar, meditar, mais eu penso que nós precisamos meditar, estudar mais ainda. É como se quando a gente se deparasse com Deus, com a palavra de Deus, a gente se deparasse com um oceano infinito. Irmãos, todo cristão precisa ser um examinador das Escrituras. Irmãos, todo obreiro, pastor, precisa ser. Tem que ser a principal característica de um homem, de uma mulher de Deus, tem que ser alguém que tem uma compaixão, que sabe olhar para o próximo e ter compaixão. A segunda é ter uma vida de oração, é ter uma vida de palavra. Sabe, porque quanto mais você estudar isso aqui, irmão, mais você vai achar assim, misericórdia, eu preciso demais. Misericórdia, eu preciso demais. Aí, Policarpo, que foi o líder, o pastor da igreja de Éfeso, um senhorzinho piedoso, a tradição vai dizer que quando ele foi levado para ser morto, ele era tão piedoso que os soldados romanos não tinham matá-lo. Falaram assim para ele, Policarpo, por favor, acende um incenso a César, dê louvores a César e negue os ateus, que era uma expressão para os cristãos na época. Negue esse povo que você segue, que você doutrina. E ele disse não. Tentaram a segunda vez e disseram, nega esse Deus, nega esses cristãos que seguem a você. E a resposta dele foi assim, ó,
por 86 anos, servi a Cristo e Ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Você entende a perspectiva? Quando eu disse que a igreja de Esmirna, ela não vai ter como a gente desenvolver uma grande repreensão. Porém, ela é a igreja que vai nos constranger de acordo com a nossa conduta cristã. Porque eles estão sendo perseguidos. A tradição vai dizer que pegaram uma tocha, vamos dizer que era como essa coluna aqui, pegaram um senhorzinho de 86 anos, amarraram ele para amedrontá-lo, já soltaram as feras e disseram: Policarpo, você já é um senhor, você já viveu demais, você já fez demais por esse evangelho. Nega esses cristãos, nega esse Cristo, acende um incenso a César e vai viver a sua vida, o resto da sua velhice. Ele vai dizer: por 86 anos eu servi a Cristo e Ele nunca me fez mal. Quantas das vezes nós, no luxo que a igreja brasileira vive, quantas das vezes a gente não pensou: por que Deus fez isso? O senhor de idade está sendo amarrado. Já tinham posto lenha embaixo dele, só faltava acender o fogo. E ele disse: Jesus, o meu rei que me salvou, nunca me fez mal algum. E você, quando a dificuldade vem, a tribulação vem, você lembra que a tribulação é a angústia que vem de fora. A tribulação é algo que alguém promove a você. A perseguição, Jesus, desde o momento que ele estava aqui na terra, ele disse: vão te perseguir pelo meu nome. Você vai passar por uns bocados pelo meu nome. E aí ele está dizendo: eu não vou negar. Quando você tem problema no seu casamento, o que você faz? Eu não vou para a igreja hoje? Quando você passa por uma dificuldade financeira, o que você diz? Eu não vou para a Santa Ceia hoje? Você entende que ela não é uma carta exortativa, porém ela é uma carta que põe a gente no chão e pisa e limpa o pé na gente? Porque ela está sendo perseguida. E você percebe que quando Jesus vai dizer: olha, eu vejo a sua pobreza, mas você é rica. É muito provável que os irmãos daquela igreja, eles já estavam acostumados com um nível social, um nível muito elevado do que eles estavam vivendo naquela época. Provavelmente os irmãos daquela época tinham a melhor casa, tinham o melhor carro, tinham melhor celular. E quando eles aceitaram a Cristo, ao invés de prometerem para eles: você vai duplicar, você vai triplicar, você vai ter muito mais, eles recebem como recompensa do Cristo que eles aceitaram a perseguição e a tribulação e a pobreza. Porque, irmãos, uma coisa é você falar para você que você vai ser perseguido. Outra coisa é falar para você que você vai ser pobre. Eu acho que se nós chegarmos para uma multidão de cristãos no Brasil e dizer para esses cristãos: vocês vão passar por perseguição, eles vão digerir aquilo, vai demorar, mas uma hora eles vão digerir que eles vão passar por perseguição. Mas junta os cristãos do nosso Brasil e diz: vocês vão ficar pobres. Não vai ficar meia dúzia. Não vai. Eu lembro que quando nós estávamos voltando para São José, quando fomos para o Rio, depois que tínhamos nos desligado do ministério,
nós estávamos conversando com um casal de pastores, amigos nossos. E eu tinha dito para eles, eu falei, eu preciso. Se eu continuar aonde eu estou, eu vou morrer. Porque em mim tem uma vontade de pregar um evangelho que não é esse que eu fui ensinada a pregar. Eles disseram assim para a gente, vocês podem até ir, mas vão com a certeza de uma coisa, as pessoas não querem esse evangelho que vocês querem pregar. As pessoas não querem esse evangelho da renúncia. As pessoas não querem esse evangelho de renuncie a sua vida e siga a Cristo. Eu olhei para essa pessoa e falei, ainda assim, ainda que 20 não queiram, mas se tiverem 2, 1, ou se não tiverem ninguém, eu vou ter a consciência, eu vou poder dormir em paz, sabendo que o evangelho que nós estamos pregando é aquele que Jesus mandou. Você consegue fazer uma autoanálise? Quando a tribulação vem até você, o que passa pela sua cabeça? Quando a dificuldade vem no seu casamento, na sua escola, no seu trabalho, o que você pensa? Eu vou abandonar Jesus? Eu vou largar Jesus? Porque eu ouvi a minha vida inteira que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O que se diz mesmo no Salmo 23? Tradução, é por isso que eu digo que nós precisamos ser pessoas que examinem isso aqui. O Senhor é o seu pastor e Ele não te faltará. Ele não vai te faltar como Ele não faltou para a igreja de Esmirna. Sabe qual é a pregação de Jesus para a igreja de Esmirna? Vivam, mas se necessário for, morram, porque eu sou o dono da vida e da morte. Vocês são pobres, mas aos meus olhos, escute isso, aos meus olhos vocês são ricos. Quais são os padrões de vida que você tem seguido? Porque às vezes a gente está infeliz por conta do padrão que o mundo estabelece para nós. O mundo diz, você tem que pesar 45 quilos. Se você tem um pouquinho a mais, você vai pensar, eu não estou feliz porque eu não me encaixo nos padrões. Que padrões? A igreja mais pobre e mais miserável. Jesus está dizendo, eu olho para vocês e vejo uma igreja rica. Quais são os padrões de casamento perfeito? Os padrões que Hollywood mostra para você no Titanic. O Jack vai morrer congelado por você e você com 90 anos vai gravar um documentário. Talvez esse não seja o padrão de Deus para a sua vida. De repente, o seu conceito de felicidade é, quando eu for muito rico, eu não tenho nada contra a riqueza, não. Pelo contrário, eu acredito que Deus abençoa os seus. Mas existem pessoas, por exemplo, que por algum motivo Deus não vai dar riqueza. E Jesus dizendo para a igreja, tem muita gente rica do seu lado. Porque Esmirna era uma igreja, era uma cidade muito rica. Porém, vocês vão se contentar com a pobreza de vocês. Versículo de número 11. Ele vai terminar dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao que não receberá o dano da segunda morte.
Olha a motivação de Cristo para essa igreja. Vocês vão morrer vocês podem até morrer nessa vida, mas a vida eterna está garantida a vocês. Irmãos, não tem como a gente olhar para os acontecimentos do mundo e achar que alguma coisa vai melhorar para a igreja. Não vai. Não tem como a gente olhar para a política. Ontem a gente estava vendo um pedaço do jornal e aí passou lá que o presidente dos Estados Unidos tinha feito um discurso contra a Coreia do Sul, a do Norte, né? E a Coreia do Norte já tinha preparado um míssil e quem é aliado dos Estados Unidos e esse míssil pode alcançar, adivinha quem é? Israel. Agora me diz, Israel vai ser destruído? Quem você acha que vai aparecer aí no meio? O Chapolin Colorado? O Superman? Todas as cartas que Jesus enviou para as igrejas foi: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando a gente fala de igreja perseguida, de igreja atribulada, a gente às vezes no Brasil não tem nem ideia do que é isso, né? Mas hoje, segundo o site Portas Abertas, existe mais de 250 milhões de cristãos sendo perseguidos, onde 70% desses irmãos perseguidos são crianças. Então, enquanto nós estamos aqui sentados numa cadeira como essa, estamos aqui reunidos, talvez se a gente estiver passando por uma dificuldade, um irmão no final do culto vai nos dar um abraço, vai dizer: Deus é com você. Mas existem irmãos nesse momento, 250 milhões aproximadamente, que estão morrendo. O líder da igreja de Esmirna, que também foi perseguido, o Policarpo, quando ele renunciou às 2 tentativas de renunciar a Cristo e colocar um fogo nele. A tradição vai dizer que o fogo não consumia ele. A plateia que foi assistir a grande tragédia, eles olhavam para um homem no madeiro pegando fogo, mas o fogo não consumia ele. Começaram a ficar espantados e admirados, porque diziam que o semblante dele era um semblante de alegria. Quando viram que o fogo não ia consumir, o líder da igreja de Esmirna mandaram pegar a espada e enfiar nele. Foi assim que ele morreu. O engraçado é que o Novo Testamento, pelo menos humanamente falando, a gente não vai ver histórias triunfalistas. Jesus veio à terra, sentou num jumentinho como a profecia já tinha sido escrita por Zacarias, que o Salvador viria e entraria na cidade por um jumentinho. Ele veio e foi triunfante. Mas como que foi o fim de Jesus? Dos 12 que o seguia, que ele deu de comer, de beber e deu ensinamento durante 3 anos e meio. Um foi o traidor, o outro o negou e os 10 fugiram com medo. Cadê o triunfalismo que às vezes a gente quer?
vezes a gente quer vir e a gente só quer ouvir que Sansão pegou os seus adversários e com a força que vinha de Deus, esmagou todos os seus adversários. Mas Sansão errou. Por misericórdia de Deus, como foi o fim de Sansão? Amarrado, com os olhos furados e feito de palhaço. Cadê o triunfalismo nisso? Porque a mensagem triunfal, ela ainda vai acontecer. A mensagem triunfal ainda está por vir para a igreja. Enquanto estamos aqui, estamos suscetíveis à tribulação. Enquanto estamos aqui, estamos suscetíveis a problemas. Um dia, eu atendi uma ligação e uma mulher falando, ela estava ansiosa, estava meio que desesperada. E ela disse assim para mim, porque a Bíblia diz, ela repetiu umas 3 vezes, que o que Deus uniu, o diabo não vai separar. Onde que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz assim, ó, que Deus uniu, Deus faz uma ameaça, não separe o homem. Uma igreja que não conhece a Bíblia vai querer reivindicar o que diante de Deus? Como que eu chego diante de Deus e digo, Deus, a tua palavra diz, o que o Senhor uniu, o diabo não separa. O que Jesus faz numa hora dessa? Chama os universitários, manda pegarem todas as traduções de Bíblia para ver se vai encontrar isso escrito. Irmãos, nem todas as igrejas serão sofredoras. Nem todas. Nem todos nós vamos padecer na pobreza. Mas alguns vão passar por dificuldades. Nem todos nós seremos perseguidos. Mas alguns de nós serão perseguidos. Nem todos nós vamos ter fim de vida triunfalista, com uma mansão, nem todos. Mas a esperança daquele que recebe Jesus como seu Salvador é que ele venceu a morte. Ainda que o nosso tempo aqui nessa terra acabe, sejamos perseguidos, mortos, atribulados, o que venceu a morte, ele tem o poder de nos dar a vida eterna. A mensagem de Jesus para aquela igreja é, irmãos, não vai ser para sempre a perseguição de vocês. Não vai ser para sempre. Mas que ainda que essa perseguição acabe em morte, quem vencer vai ter a coroa da vida reservado. Irmãos, o que João vai descrever quando ele começa a dizer que o que Jesus disse para ele para escrever às igrejas da Ásia? João vai dizer, eu vi aquele que estava morto. Eu vi o Filho do Homem e ele estava no meio dos castiçais, que representa as igrejas. E aonde que o Filho do Homem estava? Andando no meio da igreja.
Talvez você pergunte: que Deus é esse que deixa o seu povo padecer e passar por perseguições? Mas em todo o tempo a Bíblia diz que Ele está passeando no nosso meio. Um dia eu ouvi a história de um pastor e a história dele era uma tragédia. A vida dele era uma tragédia. A mulher foi estrupada, o filho bateu de cabeça e o cérebro teve um dano terrível. O outro teve leucemia. Mas no fim deu tudo certo, tá? Ele disse que um dia ele estava comendo arroz com ovo. Talvez alguns irmãos que não estejam acostumados com a mensagem da cruz falem: está amarrado, arroz com ovo, né? Mas um dia ele estava comendo arroz com ovo. Arroz com ovo, né? Como dizem aí, Marcos. E ele começou a pensar na vida dele. E ele começou a perguntar a Deus. Ele disse: eu te sirvo há tanto tempo, mas aonde o Senhor estava quando isso aconteceu? Aonde o Senhor estava quando isso aconteceu? Ele disse que só ouviu o Espírito Santo falando dentro dele. Quando a primeira tragédia da sua vida aconteceu, eu estava com você. Não tem aquele dia que todo mundo te abandonou, eu estava lá com você. Não tem aquele dia que você queria ter morrido, eu estava lá com você. E ele disse que foi comendo arroz com ovo e molhando a comida com lágrima. Talvez se a gente pegar um vídeo na internet e colocar lá igreja perseguida, talvez a gente pense: aonde está o Deus desse povo? Aonde está o Cristo que morreu e ressuscitou? Ainda que os irmãos lá na África estejam juntando barro, esperando chover para comer, irmãos, aquele que passeia no meio da igreja continua com eles. Aonde que está o Deus dos irmãos da Coreia, que são presos em cavernas subterrâneas? Aonde está o Deus dos irmãos da China, que são obrigados a ficarem presos em gaiolas como animais? Aonde está o Deus do Rio de Janeiro, que tem como homenagem lá, se você chegar no Rio, tem o Cristo de braços abertos? Aonde está o Deus que não interfere na guerra que está acontecendo lá na Rocinha? Irmãos, aonde estiver um povo fiel, um povo escolhido, um povo que ama a Deus, está disposto a padecer pelo nome dele, ele está lá no meio desse povo. Ele está lá na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, na Índia. Ele está lá no Japão, ele está lá com os irmãos. Eu orei aqui na quinta-feira e eu disse, eu orei pela Flórida, pelo México, que passou por desastres da natureza. E eu disse: Deus, eu não oro para que o Senhor os livre, mas eu oro para que em todo o tempo o Senhor esteja com eles. Eu não oro. Você acha que quando eu oro de madrugada por vocês, eu oro: Deus, faça com que a Tati não passe por nenhuma tribulação. Pelo contrário, eu digo: se ela tiver que passar pela tribulação, que ela passe, mas o Senhor esteja com ela. Irmãos, nós não somos tão crentes quando estamos passando pela tribulação. Alguém aqui já passou por um dia difícil? Aposto que foi o dia que você mais orou na sua vida. O dia que os homens te abandonaram, te rejeitaram. Eu aposto que foi o dia que você mais dobrou o seu joelho na vida. A tribulação aperfeiçoa o caráter do crente. Igreja que quer fugir de tribulação, de angústia, de pobreza, é uma igreja que não conhece a Bíblia. Você vai passar pela tribulação, vai. O que o salmista disse? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ele não disse: eu
passarei pelo vale da sombra da morte, porque eu sirvo um Deus grande e poderoso. Não. Ainda que eu passe por lá, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Você vai passar, irmãos, por uns bocados na vida. Por um bocado. Você vai ser atribulado. Vão te perseguir. Irmãos, às vezes a gente vê um ai que falam da gente no trabalho, a gente diz, eu estou na grande tribulação. Irmãos, você entende que não foi. A igreja de Esmirna é o retrato da igreja perseguida, mas ela não acabou. A perseguição não foi exclusivamente na igreja de Esmirna. Tem 250 milhões de cristãos passando por tribulações físicas, perseguições nesse momento. Dá um sorriso aí, dá. Perguntei aí, qual é o seu nível de tribulação? Qual tem sido o seu nível de perseguição? Já sei, sua mãe falou que você vai ficar uma semana sem WhatsApp. O fim do mundo chegou para você. Acabou, foi? Seu chefe disse que o relatório não estava perfeito. Faltou a carne do almoço, foi isso? Sua mulher estava de TPM e você achou que a besta já tinha surgido do mar. Qual é o seu nível de tribulação diante de um pastorzinho de 86 anos, que armaram a fogueira para ele e disseram, renuncia-se a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, nem sempre nós negamos Jesus com a boca. Mas já diziam aí os sábios populares que algumas atitudes valem mais do que muitas palavras. Qual é a sua conduta como um cristão? Como que você se comporta lá quando conta uma piadinha de mau gosto no seu trabalho? Ou não é você que conta a piada? Qual é a sua conduta diante de um problema no casamento? É o divórcio? Qual é a sua conduta quando falta o ovo, a carne, a galinha? Irmãos, você sabe por que Jesus disse assim, ó, Pai nosso que estás no céu, como que é? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a segunda parte? Você quer ver como que nós somos influenciados pela nossa cultura? Sabe por que Jesus está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? É que a comida naquele tempo era uma coisa escassa. Hoje a gente toma café quando acorda, 3 horas depois a gente come alguma coisa, a gente já está almoçando, 3 horas depois a gente já está com fome, querendo o lanche da tarde. Entre o lanche da tarde e a janta, a gente já comeu um biscoito, alguma coisa. Exatamente. Já comeu uma bolacha, né? Vocês não comem biscoito não, só bolacha. Vocês jantam, à noite tem o TT, né, Duda? É o leite com Nescau. Tem alguma coisinha que come lá. Irmãos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
É porque as pessoas daquele tempo, elas tinham 2 refeições no dia. Quando saía para trabalhar, e o trabalho não era que nem hoje, você senta na frente de um computador, está no ar-condicionado. Era trabalho de caminhar quilômetros e quilômetros. É apacentar rebanho, é colocar ovelha nas costas para carregar. O pão nosso de cada dia era de manhã e de noite. E quando tinha, você acha que os irmãos daquele tempo tinham a oportunidade de comer uma feijoada com bife no almoço? Eles tinham muito menos do que nós. E se a gente não tem o que a gente gosta de comer, a gente faz bico. Irmão, se é crente, come o que tem dando glória a Deus. Essa aflição provavelmente não seja para sempre. Em tudo nós somos oprimidos, somos angustiados, mas interiormente nós estamos o quê? Estamos em pé. Somos desgastados dia a dia, mas o interior está sendo renovado. O Brasil ainda é uma tranquilidade relacionada à perseguição. Inclusive, pense 2 vezes quando você for usar essa palavra perseguição. Pense se tem uma gaiola do seu lado. Pense se tem uma fogueira do outro lado. Se tem alguém vindo com uma espada na sua direção. Tem uma teologia forte que diz que crentes têm que comer o melhor da terra todos os dias e todas as horas. Você pode perguntar, qual é o seu nível mesmo de perseguição? E se Jesus disser hoje assim, ó, alguns de vós será lançado na prisão pelo diabo. Alguém vai dar um Karate Kid e dizer, está amarrado. Mas nada do que falemos pode interferir um tempo de crise vindo na nossa vida, irmãos. Pega o livro de Jó. Vê lá quantas das vezes Jó perguntou a Deus por quê, por quê e por quê. A tribulação veio. Fala aí. Vai passando por ela, dando glória a Deus, porque uma hora ela vai acabar. Ou se essa tribulação promover a morte para você, na outra vida você vai ser recompensado. Em tudo somos angustiados, somos atribulados, perseguidos, abatidos. Mas nós que somos cristãos, precisamos ter assim, dar um mergulho na Bíblia. Porque se a gente é convencido pelo blá 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 que fala, irmãos, a gente adoece e abandona Deus. Quantas vezes disseram para você que cristão tinha que ser rico? Não, de verdade. Na rádio, na televisão. Quantas vezes disseram para você? Eu já brinquei com isso aqui, né? Irmãos, o dia que o anticristo se levantar, o dia que a perseguição contra a igreja for estabelecida no Brasil, vai ter gente fazendo propaganda. Dê uma oferta de R$1.000 e Deus te livrará da perseguição. Você acha que não? Quando o anticristo aparecer, você acha que não vai ter gente dizendo: compre uma caneta
caneta ungida, assine o seu passaporte e você vai ficar livre da perseguição? Irmãos, não se alegrem, porque os demônios estão sujeitando a vocês. Se alegrem porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Não se entristeçam pela fadiga, pela angústia da vida. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é motivo, irmão. Nibiru não passou aí e não causou o que o pessoal disse, né? Estavam dizendo que o mundo ia acabar ontem para hoje. Mas graças a Deus, deu tempo de você se arrepender aí. Se você não pediu perdão pelos seus pecados há um dia atrás, aproveita para pedir hoje. Vai que erraram o horário do Nibiru, né? Vai que ele se atrasou no percurso aí 2 dias. Irmãos, mas você percebe? Eu vi tanta gente fazendo vídeo na internet, com temor, dizendo que o mundo ia acabar dia 23. E você não acha que esses que acreditavam que alguma coisa ruim poderia acontecer dia 23, esses não se policiaram mais? Se nós vivêssemos, irmãos, todos os nossos dias, como se fosse o último, nós pecaríamos muito menos. Eu estava ouvindo a história de um pastor, eu não sei o nome dele, no Egito. Egito é um dos países que tem grande perseguição contra os cristãos. E esse pastor tem uma igreja de aproximadamente 6.000 membros no Egito, num país perseguido. E ele já recebeu mais de 32 decretos de morte. E lá funciona, em alguns lugares da igreja perseguida, funciona mais ou menos assim. Eles, para o governo não pôr a mão nos cristãos, eles decretam, olha, esse daqui está liberado para matarem. Como o pessoal lá no Oriente gosta de matar de graça, né? Então, quando eles liberam decreto de morte, nem sempre é por enforcamento, nem sempre morrem pelo governo. Eles liberam um decreto de morte e qualquer um que passe na rua, olhe para aquele indivíduo e fala, eu vi a foto dele no cartaz do Procura-se. Então, eu posso matar ele. Tem um pastor que tem mais de 32 decretos de morte. Ele já foi sentenciado. Até agora, ninguém matou ele. Mas estavam contando que todos os dias, né, um pastor que teve a oportunidade de conhecê-lo, contou que todos os dias ele vive como se fosse o último dia dele. Todos os dias, quando ele sai de casa, ele se despede da mulher e do filho. Todos os dias. Pense você ter que ir na padaria e se despedir do seu marido, da sua esposa, que você pode morrer no caminho. Irmãos, nós seríamos muito mais felizes se soubéssemos o dia que morreríamos. Irmãos, se você vai no médico amanhã, o médico pega um papel e olha lá seus exames e diz, olha, você não tem mais de 2 meses de vida. Irmão, você ia comer ovo dando glória a Deus. Você ia ver o seu filho fazendo cada coisinha dentro de casa e você ia apreciar. Você ia apreciar seu filho babando. Você ia apreciar o banho que você tem que dar no seu filho. Se você tivesse com um decreto, uma sentença de morte, irmãos, você seria muito mais feliz no seu casamento. Amém? Você diria menos que a sua mulher é a besta que subiu do mar. É sério. Pensa, se o médico diz para você, você vai morrer daqui a 3 semanas.
Então faça isso agora. E aí, Beth, se o médico vai e diz para você, ó, você tem 1,5 semana de vida. E aí, Fernando? Você tem 2 semanas de vida. Você ia comer bastante feijoada, né? Vocês não iam querer nem ficar no WhatsApp. Vocês não iam nem querer. Qual é a novela que tá passando? Ah, gente, eu sei que não assisto e vocês não sabem. Vocês assistem. Vocês. Mas deixa, eu vou contar a verdade, ó. Vocês não iam nem querer assistir a Bibi Perigosa. É. Vocês não iam, irmãos. Vocês não iam. Irmãos, aproveite. Escute isso, aproveite. Aproveite o tempo que nós temos agora. Talvez não, talvez eu esteja equivocado e você viva mais 30, 40, 50 anos. Ou não. Como eu falei, eu posso sair equivocada. Mas como eu sempre digo, eu carrego essa frase. O dia que a gente se deparar com a eternidade, tudo vai ser intensificado porque lá é eterno. A eternidade tem o poder de intensificar as coisas. E posso falar uma coisa para a gente terminar? Irmãos, observe a sua conduta de vida. A vida é tão preciosa para a gente gastar ela inteiramente na frente de um celular. A vida é muito preciosa para a gente gastar na frente de uma televisão. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 dias. E se você está passando por alguma tribulação na sua vida, posso te dar um conselho? Aproveite essa tribulação para ser o melhor. Para ser o melhor nessa tribulação. 50 já passaram por esse vale que você está passando. Mas seja o melhor a passar por esse vale. Irmãos, eu digo isso por mim. Olha, uma vez eu passei por uma tribulação tão grande. Uma vez, a gente já contou isso várias vezes. A gente já foi assinar o nosso divórcio. Em 2 semanas, eu perdi 10 quilos. Mas, deixa eu te contar uma coisa. Irmãos, eu nunca fui tão crente na minha vida passando por uma tribulação. Eu acho que quando a gente entende isso, a gente para de questionar o porquê Deus deixou eu passar por isso. Seja uma pessoa melhor passando por isso. Seja aperfeiçoado por Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus. Alguém já passou, já perguntei isso, por alguma tribulação? Como que você era nessa tribulação e como que você é agora? O quanto que você orou e clamou a Deus na tribulação e o quanto você está orando agora? Policarpo, o senhorzinho, pastor da igreja de Esmirna, ele, antes de ir para a morte, a tradição vai dizer que ele pediu licença aos soldados e pediu alguns minutos
E alguns chegam a dizer que ele passou 2 horas orando antes da sua morte. Eu acho que esse é um conselho válido para todos. Tenham como desafio ser melhor do que você foi ontem. Um cristão melhor, ter um bom testemunho. Irmãos, o Brasil não precisa de mais escândalos. O Brasil não precisa de mais gente envergonhando o Evangelho de Cristo. A gente virou chacota já, irmão. Abre lá as redes sociais e você vai ver brincadeira com tudo. Quando não é um escândalo, vazou áudio de fulano de tal. Vazou foto de fulano de tal. Irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Não espere o seu pecado ser exposto para você abandoná-lo. Não espere. Esses que vazou vídeo, vazou áudio na internet. De repente Deus sabia que eles não iam se arrepender. Tem gente que quando o ser humano perde o temor a Deus, a única forma de promover mudança nesse ser humano é expor os pecados dele. Talvez quem já passou por isso se pergunte por que Deus permitiu para que houvesse mudança. João vai dizer, olha, eu vi os 7 castiçais de ouro e eu vi o Filho do Homem que passeava no meio deles. Irmãos, o que eu não vejo, o que o seu irmão aí do lado não vê, o que o pastor não vê, existe um que em todo tempo passeia no nosso meio e vê as nossas obras. Talvez o dia que nós vamos fazer uma visita na sua casa, talvez esse dia você não xingue. Talvez o dia que a gente está com vocês é o dia que você não grita, não humilha o seu cônjuge. Talvez o dia que a gente foi na sua casa fazer uma visita foi o dia que você não chamou seu filho de peste. Mas a Bíblia diz que existe um semelhante ao Filho do Homem, com veste comprida até os pés, e na sua cintura tem um cinto de ouro, e que passeia no nosso meio. Se nós tivéssemos ideia de que Ele está no nosso meio em todo o tempo, pecaríamos menos. Assistiríamos menos televisão. Oraríamos mais. Irmãos, leríamos mais a Bíblia. Somos tão bons de WhatsApp, de jogos, de Netflix. Mas somos tão... Estou tentando achar uma palavra delicada para falar. Somos tão abestados relacionados à Bíblia. Somos tão negligentes. Tem gente morrendo só para ler a Bíblia hoje, irmãos. No Brasil, o que acontece é o pessoal sendo preso por tráfico de droga escondido, né? Nos países perseguidos, tem irmãos sendo presos e mortos só para ler a Bíblia. E você tem a Bíblia na sua mão. Como o pastor presbiteriano disse, nós somos analfabetos de Bíblia. Você não precisa ter a melhor oratória do mundo, não. Mas é pegar, é se interessar. Porque à medida que você vai se interessando, o Espírito de Deus vai te dando luz. Você fala, pastor, eu não terminei os estudos. Mas vai devagar, porque o Espírito de Deus vai te dar luz.
Você está sendo perseguido no seu trabalho. Seja um cristão melhor lá. Eu sempre penso, irmão, quando alguém vem atribular o meu dia, eu penso assim, esse indivíduo não deve ter tido um bom dia. Não deve ter tido um bom dia. Então, eu vou ser a parte boa do dia dele. Evangelho de Mateus. Eu não lembro se foi num culto de domingo ou de quinta-feira. Eu tinha mencionado que a gente tem uma facilidade incrível de acompanhar as coisas que a gente gosta. Tem gente, por exemplo, que diz, eu não consigo ler a Bíblia, mas eu conheço tanta gente que diz, eu não consigo ler a Bíblia, mas tem livros de série, Crepúsculo, é Amanhecer, é Harry Potter, a pedra que não foi, a pedra que ficou, o cálice secreto, o cálice de ouro. A gente tem facilidade, irmãos, isso aqui não é um apontamento só para você, o ser humano tem isso. É muito fácil a gente assistir o primeiro episódio da novela e a gente tem que assistir até o final. A gente começa a assistir uma série, irmãos, deve ser a preparação do Cristo. E a gente não consegue parar. Mas quando é a Bíblia, é chato. É assim, ó. Eu já ouvi cristão dizer que quando estava sem sono pegava a Bíblia para ler. Vê se está escrito aqui. Qual o nome aí, gente, de remédio para dormir? Qual? Casonan? Clonazepam? Vê se está escrito aqui, clonazepam. Não está. Está escrito Bíblia Sagrada. Algumas podem ser pretas, mas não é um remédio de tarja preta para você dormir, não, irmão. Tem gente que começa lá, e no princípio, criou Deus, os céus. Já está no céu. Isso aqui não é remédio para você dormir, não. Pelo contrário, é vitamina para a sua vida. É vitamina para a sua vida, para o seu espírito. Talvez você pense assim, eu não consigo parar de pecar. É claro. Como que é o seu dia? Se alimenta a sua carne e o seu espírito. A primeira coisa, tem gente que nem limpou a remela do olho e já abriu o Facebook. Aí depois eu não consigo parar de pecar. É porque você está alimentando a sua carne. Quantas pessoas, quantos casamentos? Tem gente que diz, meu casamento não está dando certo, eu vou separar. Poxa lá, está vendo pornografia. Acontece, você acha que não? Você está vendo a auréola aí na cabeça do seu irmão? Não, né? Não consigo ter um relacionamento com Deus. 3 minutos de joelho e você está já reclamando de dor até no rins. Mateus, capítulo 5.
Irmãos, eu acho que as outras cartas não serão assim. Mas é impossível a gente se deparar com uma igreja perseguida e não ver que a gente pode fazer mais. Versículo de número 1. Jesus, vendo a multidão subir a um monte e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o que, igreja? Bem-aventurados que choram, porque esses o quê? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão o quê? Fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem o quê? Perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes e perseguires e mentindo. Vão mentir, hein? Cuidado. Uma hora vai chegar isso aí. Vão mentir, inclusive, do seu nome. Porém, você vai ter que continuar mantendo o bom testemunho. Tá bom? Mentindo, dizendo todo mal contra vós. Por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que choram. Quem falou algum dia para você que Jesus queria ver seu sorriso? Bem-aventurado quem chora. Bem-aventurado quem geme. Irmão, se chorar não fosse de Deus, Jeremias seria um tipo de anticristo. De tanto que o bichinho chorou. Bem-aventurado quem chora e suporta a provação. Vão te caluniar, vai chorando. Se não tem força para chorar, vai gemendo. Porque olha o que diz aqui no versículo 12. Exaltai. Vão te perseguir, te caluniar, te maldizer. Você vai chorar, você vai ser pobre de espírito. Mas Jesus está dizendo, exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É muito engraçado porque João, quando vai escrever, antes de escrever a carta para Esmirna, ele vai dizer, eu, João, vosso irmão, que estive preso na ilha de Patmos. Se a gente for pensar, né? Existe um evangelho triunfalista de que para você pregar, você precisa ser. Você precisa ter. Se você não tem um carro, uma casa, um sapato brilhante, você não é de Deus. Mas ó a pregação inicial de João na ilha de Patmos. Eu, vosso irmão, por amor de Deus, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, que estive preso na ilha de Patmos. O velhinho está preso.
está passando por uma tribulação. Mas a Bíblia diz que de repente ele ouviu uma voz como voz de muitas águas. E disse: João, escreve às igrejas da Ásia. Ele virou porque ficou curioso em saber quem falava com ele. E ele viu o Todo-Poderoso que venceu a morte. Cristo é maior do que a nossa tribulação, por isso que servimos a Ele. Cristo é maior do que o nosso choro, por isso servimos a Ele. Cristo é maior do que o seu problema conjugal, por isso servimos a Ele. Cristo é maior do que as mentiras, calúnias e afrontas que fazem ao seu respeito. Cristo é maior do que, às vezes, o arroz, o feijão. Como Paulo disse, o interior pode estar abatido, ó. Podem acabar com o seu exterior, mas o interior vai ser renovado pela palavra de Deus. Vai ser. Você vai ser renovado pela palavra de Deus. Irmãos, se nós chegarmos a um ponto de perseguição, se chegarmos a um ponto tão extremo quanto desses irmãos, eu quero morrer que nem o líder da igreja de Esmirna, que nem o Policarpo. Estavam lá preparando a fogueira e diziam que o semblante dele era como de um anjo. Era leve. Ele falava sorrindo. Passando pela prova, como dizem por aí, dando glória a Deus. Amém, igreja? Alegrai-vos e exaltai-vos, porque perseguiram os profetas antes de vós. A nossa esperança é que, ainda que a perseguição acabe com esse corpo exterior, nós vamos receber uma coroa da vida na eternidade. Se coloque de pé no seu lugar. Existe uma frase eu desconheço o autor agora, fugiu o nome dele, mas disseram que o sangue dos mártires foram semente para que hoje nós tivéssemos o Evangelho.